As maçãs já caíam antes do trabalho de Isaac Newton, sempre para baixo e nunca para cima. Ninguém questionava isso. É assim que funciona. O inglês Isaac Newton questionou: por que a maçã cai para baixo? Quais forças agem? Newton concluiu que a gravitação seria uma força universal. Essa foi a base de um dos livros mais importantes da história, o Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica. Os princípios Os movimentos celestiais fascinam as pessoas desde a aurora dos tempos. Quais normas regem esses movimentos? No século 600 a.C., viveu na Grécia um filósofo chamado Anaximandro. Para ele, a Terra era um cilindro no centro do universo, com o fogo do inferno queimando dentro, e a abóbada celeste sobre a Terra. Sobre essa abóbada havia mais fogo. Havia buracos na abóbada, deixando as chamas visíveis. Esses buracos eram as estrelas. Na época do astrônomo Cláudio Ptolomeu, que viveu em Alexandria no século II d.C., as coisas evoluíram. Ele também acreditava que a Terra era o centro do universo, mas os demais astros estariam conectados às esferas transparentes, que se moviam em torno da Terra. Este modelo forneceu previsões astronômicas bastante exatas dos eclipses do Sol e da Lua e dos movimentos dos planetas. É curioso uma teoria errada fornecer resultados tão corretos. Mais de 1000 anos depois, o cônego polonês Nicolau Copérnico abandonou a noção de que a Terra seria o centro de tudo. No século XVI, ele afirmou que os planetas orbitavam o Sol e que a Terra seria um desses planetas, mas o Copérnico não conseguiu provar essa teoria. No início do século XVII, melhores observações e novas leis matemáticas permitiram ao alemão Johannes Kepler refinar o modelo de Copérnico. Kepler afirmou que os planetas não orbitavam em círculos, mas em eclipses. Ele notou que o planeta move-se mais rápido ao aproximar-se do Sol, mas ele não sabia o que mantinha os planetas se movendo. Em 4 de janeiro de 1643, Isaac Newton nasceu na vila de Worksop, em Lincolnshire, Inglaterra. Seu pai é agricultor e morreu antes de ele nascer. Sua mãe queria que assumisse a fazenda da família, mas o pequeno Isaac não era um bom agricultor. Passava horas pensativo, olhando a água ou entre as ovelhas. Ele preferia ficar em seu quarto desenhando nas paredes. Felizmente, ele não teve que continuar sua existência rústica. Seu tio clérigo o enviou para uma escola em Grantham. Ele morou com a família de um farmacêutico, amigo dos Newtons. Com eles, aprendeu a identificar várias ervas medicinais, e em pouco tempo fazia seus próprios remédios. Aos 18 anos, Isaac Newton ingressou no Trinity College, na Universidade de Cambridge, para estudar matemática e filosofia. Alguns anos depois, é nomeado professor de matemática em Cambridge, mas seus interesses eram muito maiores. Newton preocupava-se com muitos fenômenos físicos e químicos. Ele mesmo construiu os instrumentos que precisava para sua pesquisa. Usando seu telescópio de reflexão, observou os movimentos dos planetas no céu à noite. Ele deve ter se perguntado o que mantinha os planetas em órbitas elípticas. Os filósofos naturais, como os cientistas se chamavam na época, discutiam vários modelos que poderiam explicar o fenômeno. O inglês William Gilbert achava que os astros moviam-se por forças magnéticas invisíveis e intangíveis. O filósofo francês René
Descartes, preferiam uma explicação diferente. Para ele, o universo estava cheio de partículas materiais. Os planetas, sugeriu, giravam neste enxame de partículas como folhas em um turbilhão. Um jovem astrônomo inglês achava que ambos estavam errados. Edmund Halley tentava há anos explicar o movimento dos planetas, mas não obteve sucesso. Em agosto de 1684, foi a Cambridge visitar Isaac Newton, que tinha 41 anos. Talvez poderia receber a ajuda do famoso professor de matemática. Halley falava de uma força central mantendo os planetas em órbita. Isso não era novidade para Newton, pois havia estudado o problema anos antes enquanto era estudante. E sem esforço, obteve a prova matemática desta força e dos seus efeitos. Mas nunca publicou seus resultados. Na verdade, quase esqueceu. Halley percebeu a importância do trabalho de Newton e insistiu que divulgasse suas teorias em uma publicação científica. Newton concordou e começou a trabalhar no princípio da matemática. Os princípios matemáticos da filosofia natural. 3 volumes publicados com o dinheiro de Halley 2 anos depois. Entre outras coisas, este trabalho contém as 3 leis que fundamentam a mecânica clássica até hoje. A primeira lei de Newton diz que um corpo em repouso ficará em repouso até uma força externa atuar. E um corpo em movimento continuará a mover-se na mesma velocidade e direção. A segunda lei de Newton diz que uma força atuando sobre um corpo dará uma aceleração proporcional e na mesma direção da força. Em outras palavras, força é igual a massa vezes aceleração. Sua terceira lei é sobre a ação e a reação. Se um corpo exerce força sobre outro, o último responderá com uma força igual e oposta à primeira. É esta força reativa que faz a bola parar e o barco deslizar para trás. A respeito da terceira lei, Newton fez a declaração profética de que seu princípio permitiria as viagens espaciais. O princípio é o de ação e reação, que funciona foguete para o céu. O gás quente sai da combustão, move a nave na direção oposta. Isaac Newton concluiu que os corpos se movem por forças externas. Usando a Lua como exemplo, mostrou que ela só estava em órbita elíptica pela atração da Terra. Aposto a esta força atrativa está a força centrífuga, assegurando que a Lua não se choque com a Terra. O nome dado por Newton para a força de atração foi gravitacional. Usando a velocidade orbital da Lua e a força da atração da Terra, Newton provou matematicamente que a força centrífuga e da gravidade mantém os planetas em órbita. Mas Newton não estava satisfeito. Se a gravidade da Terra mantém a Lua junto à Terra, a gravidade do Sol mantém a Terra em sua órbita elíptica. E a gravidade de Júpiter mantém suas luas em órbita. Portanto, a gravidade seria uma propriedade universal da massa. E isso explicaria os movimentos de todos os corpos celestes. Foi então que Newton formulou sua lei gravitacional universal. Conhecendo as massas de 2 corpos e suas distâncias, ele conseguiu calcular a atração gravitacional entre eles. Agora poderia fazer previsões exatas de movimentos celestes. Os astrônomos usaram estas descobertas nos séculos posteriores para encontrar 2 novos planetas no Sistema Solar: Netuno e Plutão. A lei gravitacional de Newton
forneceu suporte matemático definitivo para o sistema de Copérnico e também explicava fenômenos na Terra. A maçã cai verticalmente na Terra por causa da gravidade e só cai mais rápido do que uma pena porque a pena flutua no ar. O princípio gravitacional deve lhe permitir explicar as marés. Elas resultam da gravidade da Lua atuando sobre os oceanos. A lei da gravitação de Newton é a base da física clássica até hoje, um pouco relativizada pelas descobertas no início do século XX. O trabalho de Albert Einstein revolucionou a nossa visão do universo. Ele chegou na ideia de Newton de que o tempo e o espaço eram independentes. E deu um passo adiante, mostrando que a gravidade também exerce influência sobre o tempo. Em um planeta de grande massa, o tempo é mais lento do que em um pequeno. Newton descreveu a gravidade como uma força entre dois corpos. Einstein a viu como uma propriedade do espaço-tempo. Na presença de um corpo com massa, tempo e espaço mudam. Portanto, a gravidade de Einstein afeta tanto corpos quanto ondas eletromagnéticas, incluindo luzes. A teoria de Einstein foi confirmada apenas anos após ser publicada. Durante um eclipse solar em 1919, os astrônomos observaram uma estrela próxima ao Sol. Como Einstein previu, sua luz foi desviada pela gravidade do Sol. Mas as mudanças de Einstein na teoria de Newton só ocorrem na escala cósmica, em campos gravitacionais fortes e altas velocidades. Em situações diárias, a lei da gravitação de Newton é totalmente adequada. Aos 50 anos, Newton largou a ciência e mudou-se para Londres, tornando-se guardião da Casa da Moeda Real. Nela trabalhou vigorosamente contra os falsificadores. No reconhecimento das suas realizações científicas, recebeu o título de Cavaleiro pela Rainha Anne em 1708, aos 62 anos. Sir Isaac Newton morreu em Londres aos 84 anos. Ele foi enterrado na abadia de Westminster. Hoje, Sir Isaac Newton é visto como um dos maiores cientistas da história. É estimado não só como fundador da física teórica clássica. A acústica moderna e a aerodinâmica devem muito ao seu trabalho. Em óptica, reconheceu que a luz branca é formada das cores no espectro. Também descobriu os chamados anéis de Newton, uma propriedade da difração da luz. Mesmo com tanto sucesso, estava ciente das limitações do conhecimento científico. Em suas anotações está escrito: "Não sei como o mundo me vê, mas eu me sinto como um garoto brincando na praia, contente em achar aqui e ali uma pedra lisa ou uma concha bonita. Mas tendo por descobrir diante de mim o grande oceano de verdades."